Ou então eu vou mostrar aqui para vocês como criar uma assembleia desde o zero, aqui, uma assembleia completa. Então aqui de início eu vou mostrar para vocês como vai ficar a assembleia que a gente vai criar. Eu já tenho aqui uma teste criada antes. Então aqui em cima a gente tem o título da assembleia, a descrição, o período que a assembleia vai ficar aberta. Aqui eu tenho algumas explicações, alguns arquivos que eu coloco antes das pautas. A gente tem aqui alguns vídeos exemplo, alguns PDFs. Aqui a gente tem começo das pautas, né? Pauta 1, pauta 2, pauta 3. E aqui alguns vídeos e também alguns PDFs de explicação. E até aqui nas opções de volta. Então a gente vai aprender a mexer em tudo isso. Então para começar a gente vem aqui em administração, condomínio, assembleia virtual. Aqui a gente vai ter o campo com histórico de todas as assembleias já realizadas. Então no caso para que a gente criar uma nova, a gente vem aqui em cima em nova. Aqui a gente tem o título da nossa assembleia, que vai ficar nesse campo que eu vou destacar aí para vocês. Então coloco aqui o título da assembleia, a descrição que fica logo abaixo. Aqui o período em que a assembleia vai ser realizada. Então vamos supor aqui uma assembleia ficcional de dia 29, assembleia fictícia, vou colocar aqui para as 19 horas. Então voltando aqui para o dia 29, aqui para finalizar a assembleia. Então a gente vai finalizar a assembleia às 22 horas. Que os campos de visível ao morador, então o morador vai, se esse campo estiver marcado aqui, o morador ele vai acessar lá o campo de assembleia e ele vai visualizar a assembleia. E aqui é a mesma coisa, só que daí para os gestores. Então marcando todas as opções iniciais, eu dou um salvar aqui. Salvando isso daqui eu já consigo fazer algumas outras alterações. Então aqui em tipo de voto eu posso selecionar voto por unidade, cada unidade vai ter o seu voto, ou por fração ideal. Essa fração ideal tem que ser configurada aqui daí conosco. Então por padrão fica marcado como unidade. Aqui esse aqui é um controle geral, habilitado para voto ou comentário geral da Assembleia. Então se eu desmarcar alguma dessas opções, ele vai desabilitar o comentário ou o voto da Assembleia no total. E aqui, nesse clipezinho, eu posso inserir os arquivos e vídeos antes das pautas, nesse campo aí que está indicado. Então vou inserir aqui, por exemplo, eu já coloco aqui o edital. E aqui no campo de vídeo, eu coloco aqui um vídeo explicação da Assembleia. E aqui o URL desse vídeo. Então eu tenho aqui um vídeo de exemplo salvo, mas esse vídeo ele tem que estar no YouTube, ele tem que ser colocado no YouTube, dá para ser colocado como não listado lá, então ele não fica público, mas ele tem que estar colocado no YouTube. Então você coloca o link dele aqui dessa forma, salva o vídeo e ele já vai estar aparecendo lá no aplicativo. Então fechando aqui, a gente já vem aqui para a aba de pautas. Aqui que a gente vai criar todas as pautas então da nossa assembleia. Então eu clico aqui nesse botãozinho de mais, ele vai abrir um campo aqui para eu preencher. Então esse número aqui eu vou colocar qual vai ser o número dessa pauta. Então eu posso colocar aqui pauta 1, posso colocar até como letras, pauta A, 1.1, 1.2. Isso aqui é completamente personalizável. Então vou deixar aqui como exemplo para minha assembleia pauta número 1. Esse pauta aqui do lado é o título. Então a gente vai colocar aqui eleição de síndico. Campo de descrição é aquele campo que aparece embaixo da pauta, então a gente vai colocar aqui a nossa descrição da eleição de síndico. Votos por morador, isso daqui é quantos votos o morador pode dar naquela pauta. Então vamos supor que alguma pauta que o morador ele pode votar em até 3 opções. O morador tem que votar lá, vamos supor uma eleição de conselho, o morador tem que escolher 3 candidatos para conselho. Então você muda esse campo para 3, o morador vai conseguir selecionar 3 opções para ele votar. Aqui na nossa assembleia vamos colocar um voto por morador. Tipo de resposta a gente já tem aqui para facilitar na criação da assembleia. Ele já vem criado como aprova ou não aprova, ou personalizado, que a gente vai criar a cada opção. Então a eleição de síndico vou deixar personalizado para colocar o nome dos candidatos. Ativar para comentários ou para votação. Isso aqui é a mesma função daquele campo de início lá. Isso aqui, se eu desabilitar, ele não vai conseguir comentar ou votar. Então isso aqui é individual para cada pauta, se você quiser desabilitar individual e não da assembleia inteira.
Restringir por bloco. Se eu selecionar essa opção aqui, eu vou conseguir restringir isso daqui por bloco. Então, se for umas pautas somente para o bloco A, para o bloco B votar, eu vou conseguir restringir por aqui. Então, criando essas opções básicas, eu salvo. Ele já vai mostrar a pauta aqui. E eu tenho abre para mim mais algumas opções. Então, eu posso criar aqui clicar nesse primeiro ícone de lista. Eu vou conseguir criar as opções de voto que o morador vai ter que selecionar. Então, eu clico aqui primeiro nesse mais, para eu criar a minha primeira opção de voto. Então, aqui no caso, eu vou colocar o nome dos candidatos. Então, aí os candidatos João da Silva. Clicando aqui em mais, eu vou adicionando mais opções. Então, a gente coloca aqui Maria dos Santos. Vamos colocar aqui o Pedro Matos e Janaína Ribeiro. Então, tá aqui as nossas opções de voto criadas. Se eu quiser excluir ou alterar, eu posso fazer por esses ícones aqui do lado, ou adicionar até mais opções de voto. Mas então aqui eu já vou fechar, que eu já terminei essa pauta. Então a gente vai criar aqui uma segunda pauta, aprovação de contas. Então a gente coloca aqui o título, a descrição, e aqui eu vou deixar marcado como aprova e não aprova. Deixando marcado já aprova e não aprova, vocês vão ver que aqui nas opções de voto ele já vai criar automaticamente aqui as opções de aprova e não aprova. Então até facilita na hora de criar aí muitas pautas. Então eu vou criar aqui uma terceira e última. Então a gente coloca aqui o número, título da pauta, a descrição, deixar aqui já como aprova e não aprova e salvo. Colocado todas as pautas aqui, então está na hora da gente colocar os anexos ou vídeos se tiverem. Então aqui nessa clipezinho aqui do lado a gente abre aquele mesmo janela que tinha lá no início. Então aqui, por exemplo, na primeira pauta eu vou colocar PDF de eleição de síndico. Daí eu fecho, já posso fechar aqui. Eu abro aqui outra opção 2. Coloco aqui a aprovação de contas. PDF de aprovação de contas. E a opção 3, coloco o PDF de instalação do parquinho. Então já está tudo aqui selecionado. Então a gente vem aqui, abre, aqui por exemplo na pauta 2 que eu tenho um vídeo. Então eu vou colocar aqui o nome do vídeo, aquele título do vídeo. Então a gente coloca aqui, colocar por exemplo, explicação da aprovação de contas. Coloco aqui no mesmo esquema, eu coloco o URL do vídeo, que esse vídeo tem que estar no YouTube. Salvo. Explicação da aprovação de contas. Então, estando tudo salvo aqui os arquivos, os vídeos, já posso fechar essa janela. E a gente vem aqui para a aba de procurações. Aqui na aba de procurações é onde eu vou colocar as procurações da Assembleia. Eu tenho que colocar as procurações para toda a Assembleia que for ter. Então, eu coloco aqui na opçãozinha de mais, ele vai abrir uma janela para eu selecionar a origem da procuração. Então, esse daqui é o proprietário que vai ceder o seu voto. Então, vamos supor aqui Sandra Pereira. Ela vai ceder o voto para aqui, unidade B 202, Marli de Fátima Silva. Então, salvando aqui, ele vai criar essa procuração, origem e destino da procuração. Daí, assim, eu vou adicionando para todas as procurações do condomínio. E tendo isso aqui tudo criado, posso salvar aqui novamente. Eu fecho essa janela aqui e vindo aqui já no condomínio, já consigo visualizar essa assembleia criada. Então, se eu abrir aqui a assembleia, já vai ter aqui os nossos vídeos, né? A gente pode assistir aqui os vídeos, o morador pode entrar aqui e já assistir. Os PDFs, ele pode clicar aqui para visualizar esses PDFs. Aqui o nosso PDF de teste, então ele não vai ter nada, um PDF que eu criei de teste. E aqui temos, por exemplo, outro vídeo e as opções de voto. Então as opções de voto que nós criamos lá estão aqui já, tudo certo daí para a Assembleia.